Dando todas as informações sobre o time do seu coração. E já que vamos para o nosso giro de manchetes falando sobre Lionel Messi, porque a bola de ouro está de volta às mãos do argentino. Em cerimônia realizada em Paris ontem, o craque agora do Inter Miami recebeu o tradicional prêmio de melhor jogador do mundo pela 8ª vez na carreira. Ele desbancou Haaland, Mbappé e De Bruyne, que completaram o top 4 da eleição promovida pela revista France Football. Vinícius Júnior, o único brasileiro concorrente, ficou na 6ª posição. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani treina neste momento no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em preparação para o jogo contra o Londrina. Sexta-feira, 9h30 da noite, no Estádio do Café. Jogo de vida ou morte para o time paranaense, que tem mais de 99% de chance de queda, e para o Guarani também para voltar a entrar no G4 da Série B. A novidade fica por conta de Bruninho, que participou da atividade e pode retornar ao time titular. NBA, James Harden não é mais jogador do Philadelphia 76ers. O Barba foi trocado pela franquia da Costa Leste para o Los Angeles Clippers. Essa é a 4ª equipe que Harden vai defender em 4 temporadas. O jogador também teve passagens recentes pelo Houston Rockets, onde é ídolo, além do Brooklyn Nets. E agora o futebol paulista é destaque com Vinícius Moura. A sequência de 3 vitórias seguidas no Brasileirão dá ao Palmeiras a condição de ficar a 3 pontos do líder do Brasileirão, o Botafogo, com uma vitória no jogo entre eles amanhã no Newton Santos. O Botafogo tem um jogo a menos. O Palmeiras terá a volta do volante Zé Rafael. O Corinthians recebe amanhã o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Alvinegro terá os desfalques de Fábio Santos e Fausto Vera. O Santos jogará nesta quarta-feira contra o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. O rubro-negro mandará o duelo na capital federal, porque o Maracanã é preparado para a final da Libertadores da América. O São Paulo joga na quinta-feira contra o Cruzeiro. Ontem o tricolor confirmou que irá enfrentar o Bragantino em 8 de novembro na Vila Belmiro, porque o Morumbi irá receber shows de bandas internacionais. Falamos agora sobre PAN. Hoje é o dia da prova mais rápida do atletismo para homens e mulheres, os 100 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. No judô, último dia de evento, com a competição por equipes, que promete um ótimo duelo entre Brasil e Cuba, haverá também disputa por medalhas no tênis de mesa e esgrima, além de rodadas do basquete e do handball. O destaque da Ponte Preta, que teve uma boa notícia, talvez. Dá para dizer assim, Antônio Lupi? Olha, Júlio, sim, até porque com a vitória do Tombense por 2-1 em cima da Chape, a Ponte fecha a 34ª rodada fora da zona do rebaixamento. E na próxima rodada tem mais um jogo decisivo contra o Avaí, no Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a gente vai passar a probabilidade de risco de queda de todos os times que brigam contra a degola. Zagueiro Matheus Silva passou por cirurgia no ombro ontem à tarde no Hospital da PUC, em Campinas. Futebol feminino, a seleção brasileira enfrenta o Canadá hoje às 7h30 da noite no Sudeste Canadense. O amistoso é o segundo entre as duas equipes nessa data FIFA. Sábado, na estreia do técnico Arthur Elias, o Brasil venceu por 1-0, gol de Debinha nos acréscimos. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Ótimo dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Abertura da 31ª rodada do Brasileirão. O Bahia, na luta para se afastar da zona de baixo da tabela, recebe hoje o Fluminense às 7h da noite na Fonte Nova. Rogério Ceni vai usar o time que tiver de melhor, viu, Júlio? Inclusive o destaque do time, o Meia Cauli. Já o tricolor carioca vai com reservas, pensando no duelo de sábado, a final da Libertadores contra o Boca Juniors no Maracanã. Inclusive o técnico Fernando Diniz não estará à beira do campo, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Fluminense tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos no Brasileirão.
E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas, seja muito bem-vindo ao último CBN Esportes de outubro, Carlão. É verdade, Júlio, bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Olha, a Série B do Campeonato Brasileiro, a permanência na Série B, ela está se abrindo para a Ponte Preta. Os resultados ajudam, eu acho que ontem, embora o Tombense tenha voltado à competição, mas foi um resultado em que a Ponte permaneceu fora do Z4. Agora, o problema é que ela depende das próprias forças e ela não tem correspondido. Vamos ver se em 4 jogos, tudo que essa diretoria fez de errado nestes 2 anos de mandato, ela possa se redimir neste, pouco mais de um mês de competição, menos de um mês de competição. Vamos ver, está nas mãos da macaca. E você participa do nosso programa, mande sua mensagem para nós, 991869070, código de área 19, hoje 31 de outubro, Halloween. Ai. No Arena, hoje provavelmente vai ter qual jogo mais te assustou, aquele jogador que te assombra, qual o jogador que fazia magias em campo. Jogador mais feio. Vai ter tudo isso hoje, né? Já dá um spoiler aqui sobre o Arena CBN às 4 horas, né, Antônio Lupe? Tudo indica que sim, né? Certo. Porque é um dia de cada vez que a gente vive. Perfeitamente. É assim que deve ser. E amanhã, já novembro, que é a reta decisiva. Fábio Chay veio fantasiado hoje, você viu? Mas tá sem máscara. É assim mesmo? Você É foi natural, maldoso cara. agora, Que Fábio isso, Chay. Fábio Fábio Chay é um Chay. galã. Bruxo, né? É um... Não, um mago. O mago, cara. El galanteador. Qual que é o maior mago da história do futebol, Fábio Chay? Valdívia ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho, sem dúvida. Que susto. Eu achei que ele ia falar assim, depende do prisma, né? Se Se for, Valdívia- pelo, No auge. se for pelo coração, Valdívia. Se o Valdívia jogasse todos os jogos que Assim, pudesse pelo Palmeiras, né? A razão, Ronaldinho Gaúcho. A emoção, Valdívia. Cara, mas eu já vi em loco o Valdívia fazer estragos já em várias equipes. Então Antes da fibrose, né? Qual das? Não, mas A aí primeira. o histórico de lesão realmente prejudicou muito a trajetória de Valdívia, Sim. que é, podemos dizer, ídolo, Fábio Chay, ou está numa prateleira abaixo ainda de Nem se idolatria? compara ao mestre Alex, por exemplo. Ok, então vamos faturar, né? Trabalhos técnicos do CBN Esportes de Valmir Bortoleto, os magos da mesa de som da CBN, Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. E agora vamos com informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem acessa Campinas pela Avenida Alix da Cunha tem excesso de veículos ali na saída do Trevo da Boche por conta de uma ocorrência sentido centro. No sentido rodovia Anhanguera, é boa movimentação. Quem segue pela Avenida Barão de Itapura encontra a lentidão da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil pelas duas pistas. No restante da via, motorista faz um bom caminho. A Avenida Brasil tem excesso de veículos na chegada à Avenida Imperatriz, sentido Vila Nova, e no sentido centro, na chegada ali à Avenida Barão de Itapura. Quem segue pela Avenida Rosimbo Maia tem trânsito carregado pela pista da direita, desde ali da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista vai fazendo um bom caminho. Júlio. Maravilha, Thaís Azevedo, obrigado pelas informações. A Thaís volta a qualquer instante aqui na programação da CBN com mais detalhes. Agora 11h16. Fiat Argo, mais estilo, conectividade e conforto. A sua vida pede um carro assim. Fiat Argo a partir de R$ 74.990. Aproveite! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity,
Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São os últimos dias do aniversário 49 anos Açaí e você ainda pode ganhar 1 milhão e uma casa. Cadastre-se já pelo site aniversarioaçaí.com.br ou nos totens das lojas. Acumule compras de qualquer valor e a cada R$200 você ganha o número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Venha molhar as palavras no Jô Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial, de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. A CBN Campinas completa 32 anos de presença na vida dos ouvintes. São décadas acompanhando os principais fatos da região, vivendo e fazendo a história junto de milhões de pessoas todos os dias. Há 32 anos informando com credibilidade, com uma programação que valoriza o respeito, a opinião crítica, a diversidade e o diálogo. A todo instante e em todo lugar, na rapidez que você precisa. Parabéns CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Depois da vitória em cima da Colômbia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, a seleção masculina de vôlei do Brasil entra em quadra nesta terça-feira, à 1h30 da tarde, para enfrentar o México. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h20 aqui no CBN Esportes. Amanhã, dia 1º de novembro, uma data especial, 32 anos da CBN Campinas. E a gente tem feito aqui, né, durante toda a semana, um trabalho muito especial, contando a história, né, do esporte da nossa cidade. Ontem nós ouvimos 2 grandes materiais envolvendo os times de Campinas. O primeiro material envolvendo a campanha do Guarani em 2012, o Campeonato Paulista. Aquela campanha, inclusive, teve o derby do Medina. E depois a campanha histórica da Ponte na Copa Sul-Americana, 2013, né, quando a Ponte quase conquistou o seu primeiro título internacional. E hoje é dia de mudar do futebol para o vôlei, porque esse esporte tão amado pelo povo campineiro também passou aqui durante esses 32 anos da CBN grandes momentos marcantes. E a gente vai relembrar um pouco dessa trajetória na reportagem de Antônio Lupi. Levantamento, Valentino, lá na ponta, bloqueio!
O esporte da CBN invadiu as quadras do ginásio do Taquaral e trouxe, através das ondas do rádio, a emoção do vôlei. Faltam 2, 23 a 14. Cid Adriano! Desde 2021, a equipe de esportes acompanha de perto as partidas da equipe do vôlei Renata, desde a conquista do segundo título paulista até o tricampeonato estadual em 2022. Defesa do Ale complicada, Adriano faz o levantamento, Felipe Roque! Acabou! O vôlei Renata é tricampeão paulista de voleibol! Foram mais de 50 transmissões durante o Campeonato Paulista e a Superliga de Vôlei, com equipe completa, desde repórter na quadra. Começa o jogo com Demian Gonçalves, o levantador, camisa número 8. Adriano, menino de ouro, meia dúzia. Comentarista. Visão de jogo dele ali, ele foi muito rápido para achar o espacinho e falar agora a bola é minha. E claro, no levantamento, sem dúvida nenhuma, Gonzalez enxergou ali para onde teria um espacinho. E a narração que só o vôlei proporciona, tanto no FM e também através das imagens pelo YouTube da CBN Campinas. Sensacional, Felipe Roque tirou a força do braço, empurrou a bola para o outro lado, quebrou a recepção. Diminui o placar para o vôlei Renata, 8-6. É a vantagem da APAN, eleva Blumenau nesse segundo set. E as emoções não param por aqui. A partir deste mês, a CBN vai acompanhar a trajetória do vôlei Renata na Superliga, em busca do título inédito da competição nacional. De Campinas, Antônio Lupi. Sensacional, então vôlei masculino também durante todos esses 32 anos, com grandes conquistas, grandes campanhas, finais de Superliga, de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil. Muito emocionante acompanhar toda a trajetória do Renata também nesse período de voleibol aqui na nossa cidade. Então mais um trabalho especial do Antônio Lupi. E amanhã tem mais, né, Lupi? Amanhã tem mais. Carlos de Freitas, né, vai fazer uma retrospectiva dos momentos de Ponte Guarani desde 1991, ano em que a CBN Campinas entrou no ar através dos 99.1. Então amanhã tem mais programação especial em homenagem aos 32 anos da CBN Campinas. Júlio. Maravilha. Eu, como amante do esporte, estou aqui torcendo para ter um time da região novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Dou novamente força ao Guarani, porque dá para subir. É o Rogério de Sorocaba, mandando um abraço a todos aqui. Está confiante ainda que é possível o Guarani brigar pelo acesso na Série A. E agora vamos com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando e nos atualiza tudo. Conta aí, Vini. As 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro dão ao Palmeiras uma oportunidade de brigar pelo título, algo que parecia fora do alcance do time há algumas semanas. O Palmeiras está a 6 pontos do líder Botafogo e na quarta-feira as duas equipes se enfrentam no Newton Santos a partir das 9h30 da noite. A derrota do Glorioso no domingo para o Cuiabá deu a oportunidade do Palmeiras reduzir para 3 a diferença para o líder. O Botafogo tem um jogo a menos, a ser realizado contra o Fortaleza no Castelão. O Palmeiras contará com o retorno do volante Zé Rafael para a partida. Ele não enfrentou o Bahia por suspensão. O Corinthians recebe amanhã o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, a partir das 7 da noite. O Alvinegro é o 14º colocado do Brasileirão, a 5 pontos da zona de rebaixamento. A equipe briga para se manter na elite e para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. No momento, o Corinthians tem a mesma pontuação do Cruzeiro, 13º colocado e último time com vaga neste momento, a competição continental. O Alvinegro terá contra o Furacão os desfalques de Fausto Vera e Fábio Santos. Também nesta quarta-feira, o Santos jogará contra o Flamengo. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, porque o Maracanã é preparado para receber a final da Libertadores da América no próximo sábado. O zagueiro santista João Basso sofreu uma lesão na coxa contra o Corinthians no domingo
e pode não jogar mais em 2023. Outro desfalque no Peixe para enfrentar o Flamengo de Tite é o atacante Marcos Leonardo, suspenso. O São Paulo entrará em campo na quinta-feira, no Morumbi, diante do Cruzeiro. O tricolor vem de atuações ruins fora de casa. A derrota para o Palmeiras por 5-0 e o empate com o Atlético Paranaense por 1-1. Depois do jogo contra o Cruzeiro, o tricolor irá enfrentar o Fluminense fora de casa e receber o Bragantino. No entanto, a partida contra o Braga será realizada na Vila Belmiro em 8 de novembro, pois o Morumbi irá receber na mesma época shows das bandas Red Hot Chili Peppers e RBD. De São Paulo, Vinícius Moura. Caramba, RBD é da minha época, Fábio Scheibe. É, Rebeldes, né? É. Mexicano. Deve ser. Eu não lembro agora ao certo. Eu comprava pouco, né? Mas aí então o Morumbi será alocado aí para esses dois bons shows. E vai ser o jogo vai ser na Vila Belmiro de São Paulo, Diferente, né? né? Diferente. O São Paulo que tinha um acordo com o Palmeiras pelo Allianz Parque. O Palmeiras usaria o Morumbi em alguns jogos que precisasse. O São Paulo usaria o Allianz Parque. Mas o São Paulo, devido a contusões que teve no gramado sintético, o Alan Franco, o próprio Lucas, o Galopo, né? Que quando foi jogar no gramado do Palmeiras, no gramado sintético do Allianz Parque, acabou tendo muitas contusões, preferiu desfazer o acordo e preferiu a Vila Belmiro para fazer esse jogo. Ô Carlão, e amanhã, falando sobre jogo importante, a grande chance do Botafogo ou abrir uma distância, uma margem de segurança, ou voltar a correr riscos, porque amanhã tem no Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. É a final, né? Muita gente, no início eu não gostava muito do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, mas agora a gente já está ambientado, né? Então é uma competição, um sistema de competição que permite várias finais, né? Seja por rebaixamento, seja por Sul-Americana, Libertadores ou pelo título. E amanhã é uma decisão. Agora, o Botafogo vacilou tanto e permitiu uma equipe muito forte chegar, né? O Palmeiras, brigar com o Palmeiras não é brincadeira, né? Porque o Palmeiras ele é muito competitivo. Se o Palmeiras não tem um elenco tão qualificado nominalmente como o Flamengo, como o próprio Atlético Mineiro, mas tem a competitividade como forte. E nisso ele se destaca como uma equipe mais poderosa do Brasil. Então o Botafogo pagou para ver. Agora, é o que você disse, Júlio, tem a possibilidade de vencer o Palmeiras e existe realmente essa condição. O Botafogo no Newton Santos é forte, embora tenha perdido para o Cuiabá, mas tem uma possibilidade de vencer o Palmeiras e encerrar de uma vez por todas aí essa reação palmeirense. Agora, tem outro lado. Se o Palmeiras vencer, meu amigo, o Campeonato Brasileiro, acho que pela primeira vez vai ter emoção com relação à primeira colocação, com relação à disputa pela taça. A última parcial que encontrei aqui, 25 mil ingressos vendidos pro Newton Santos, mas a tendência é de casa cheia, né? Provavelmente a torcida do Botafogo e a torcida do Palmeiras também, que vai comparecer aí, estejam... do Palmeiras já acabaram os ingressos. Já ingressos esgotados do setor visitante, então certamente o Botafogo vai lotar aí o setor mandante também. E olho amanhã, né, como o Vini falou, Flamengo e Santos, porque o Flamengo vem nessa... Apesar da derrota na última... Do Grêmio, né? Na última rodada pro Grêmio, o Flamengo ainda tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. O Flamengo não jogou com o Bragantino, né? Já ia jogar com o Bragantino no final de semana, mas estava com a Conmebol, Maracanã. Ele não passa o Palmeiras mesmo em caso de vitória por conta do saldo de gols, né? Os dois times estariam ali com 15 vitórias, mas o Flamengo é um time que tem chance de encostar nessa briga aí ao lado do Bragantino, do Grêmio, ao lado do Palmeiras na caça ao Botafogo. Ontem eu fiz uma simulação aqui com o nosso Diego Alves, Qual foi? torcedor do Botafogo, Certo. repórter da IPTV, e deu o Botafogo na última rodada. Mas com sofrimento, assim, foi... Na última rodada o Botafogo pegou o Internacional fora. O Botafogo, na nossa simulação, a gente fez uma simulação realista. Eu só achei que faltaram tropeços inesperados, porque em campanhas assim, sempre tem um Botafogo e Curitiba, por exemplo, tá brigando contra o rebaixamento, que tem um impacto. Uma vitória contra o Cuiabá não pode ter sido inesperado, pode ter sido. E, aliás, acho que o Flamengo pega o Cuiabá também. Então, Aliás, esses tropeços acontecem. O Cuiabá, ele venceu o Fluminense no Rio, o Botafogo no Rio, o Flamengo no Rio, e se vencer o Vasco, ele é considerado campeão carioca 2023. 11 horas e 31 minutos. Melhor que a do Madureira. Repórter CBN.
Terça-feira, 31 de outubro de 2023. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, criticou a mediação da ONU no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele afirmou que a Organização das Nações Unidas está enfraquecida e que o organismo internacional permanece inerte diante da guerra. Celso Amorim também disse que o Brasil tem feito um esforço desesperado, quase heróico, na presidência do Conselho de Segurança da ONU para aprovar uma resolução por um cessar-fogo humanitário. O país ocupa o posto até hoje. Celso Amorim deu as declarações na abertura do Fórum Brasil-África em São Paulo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu excluiu qualquer possibilidade de cessar-fogo na faixa de Gaza. A decisão é apoiada pelos Estados Unidos. Na avaliação do governo americano, uma trégua não é uma boa resposta no momento. Washington defende pausas humanitárias. 30% dos cursos superiores analisados pelo Ministério da Educação tiveram notas baixas no ano passado. As notas variaram entre os conceitos 1 e 2 numa escala que chega a 5. Os dados foram divulgados pela pasta pelo INEP, com base nos resultados do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Uma organização suspeita de lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo e munição é alvo de uma operação da Polícia Federal em São Paulo. O grupo fez vítimas em estados variados e é acusado de ter vínculo com a máfia chinesa. Em 6 meses, os criminosos teriam arrecadado 4 milhões de reais. A investigação começou com informações concedidas por uma instituição financeira que identificou movimentações atípicas. O bando usava contas em nome de laranjas para receber dinheiro de vítimas de estelionato. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Na Land Rover Stefanini, conheça o poder da Discovery e versatilidade do Discovery Sport, com taxa zero. Venha se apaixonar pelo seu próximo carro e aproveite para conhecer a linha Defender. Stefanini, a sua concessionária Land Rover em Campinas e região. Avenida Dr. Armando Salles de Oliveira, 770, Taquaral. Oferta válida enquanto durarem os estoques. No trânsito, escolha a vida. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, Antônio Lupe. Voltamos com informações sobre o Guarani, que treinou na manhã dessa terça-feira, de olho aí no jogo do Londrina. Partida importante não apenas, é uma partida de sobrevivência para os dois times, né? Para o Guarani seguir aí com possibilidades aí de lutar pelo acesso e principalmente pelo Londrina, que tem chances até de ser rebaixado nessa rodada, né?
Exatamente. A gente primeiro projeta o Guarani, que é o 7º colocado com 55 pontos. O Criciúma, que fecha o G4, é o 4º colocado, tem 57. Então são 2 pontos de diferença do Bugre pro Criciúma. E até passando aqui os jogos, né? O Criciúma, por exemplo, ele enfrenta o ABC em casa só na terça-feira, né? Terça-feira, no dia 7, nós temos a abertura da rodada amanhã com o Atlético Goianiense e Novo Horizontino, é um confronto direto de 2 equipes que brigam na parte de cima da tabela. Mirassol e Sport se enfrentam na sexta, às 7 horas e às 9 tem o confronto do Guarani. Então, se o Guarani vencer, ele pode aí, quem sabe, entrar no G4 da Série B novamente. É claro que tudo vai depender de uma combinação de resultados. Mas o Bugre está vivo. Apesar da derrota em casa para o Botafogo por 1-0 na última rodada e que deixou o torcedor do Guarani chateado, ainda assim resta a esperança. O jogo também vai ser de fundamental importância para o Londrina, porque se o Londrina perder o jogo, Londrina é o penúltimo colocado com 27, a Ponte empatar ou Tombense e Chapecoense também pontuarem na rodada, o Londrina está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, um jogo importantíssimo para o time paranaense e também para o Bugre, que treinou hoje cedo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e até algumas novidades aconteceram nesse treinamento, como por exemplo a volta do Bruninho, que se recuperou de uma fascite plantar, um problema que dá na sola do pé e incomoda muito para quem teve. Sabe o quanto é difícil se recuperar da fascite plantar? Quem não treinou foi o Valber, que está fora do jogo, teve um estiramento na coxa e fica ausente da partida contra o Londrina. O Pegorari está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e quem também está fora é o Lucão, que foi expulso contra o Botafogo. O Mike, ele participou do aquecimento, mas ele, antes do treino começar, ele desceu. A princípio, ele foi poupado da atividade de hoje. A gente precisa explicar também que o Guarani, apesar da semana cheia de trabalho, vem de jogos intensos. Hoje é terça-feira, ontem aconteceu a reapresentação do Guarani para o jogo da sexta. Então o Mike provavelmente, se não participar do treino de amanhã, o último antes da viagem para Londrina, aí provavelmente ele fica fora. Então hoje ele foi poupado da atividade, o lateral esquerdo Mike. Mas a principal novidade é a volta do Bruninho. No gol, Douglas Borges deve ser o escolhido para a vaga do Pegorari. E na defesa, o Ivan Alvarinho deve ser o titular ao lado do Alan Santos. Júlio. Pois é, né, Carlão? O Guarani, então, com mais uma baixa confirmada, né? O Valber no sistema defensivo, mas a boa notícia é a volta do Bruninho, porque a dinâmica do Guarani com o Bruninho, quando o Bruninho está bem, né, é diferente. O problema é que nos últimos jogos, não sei se já limitado por essa fascite plantar que incomoda mesmo, a gente viu vários jogadores sendo prejudicados por essa lesão, que é complexa até de entender, o Luan, o Grêmio, o Ganso, um período no Fluminense, e agora o Bruninho tá sofrendo aí pra voltar a ficar saudável. E sabe como é que cura isso, Júlio Nascimento? Então, você pega uma garrafinha de água, essas de 500, né? Põe no congelador, ela vira um gelo e você fica passando, não tem outro método. No pé, né? Não tem, e dói uma barbaridade. E tem aquela bolinha que é ortopédica. Isso, que os fisioterapeutas usam muito, que ajuda a aliviar a dor também, né? É um tratamento simples. Teve um jogador no Botafogo de Ribeirão Preto chamado Elton Luiz. Isso foi em 2015. Ele precisou passar por cirurgia. É raro, mas acontece. Ele ficou quase 6 meses no departamento médico. Sabe o que é o problema? Quando você está aquecido, a dor ela é menos intensa. O problema é quando você vai iniciar a atividade, você ainda não está no processo de aquecimento. Aí, meu amigo, mas dói. Quando termina o jogo, então, meu Deus do céu. Mas uma grande notícia, a volta do Bruninho. Coincidência ou não, o Guarani cai de produção, ao mesmo tempo que o Bruninho também cai. O Bruninho jogando por dentro, e é um jogador de talento, um jogador que viveu bons momentos na Série B, cresceu demais com este Guarani, começou como um atacante, jogando pelos lados, depois com a queda de produção do Regis, o Humberto deslocou o Bruninho por dentro e deu certo. O Bruninho fez bons jogos pelo Guarani, caiu de produção nas últimas partidas, devido também a esta questão clínica, né? E a gente espera que o Bruninho volte, e agora não tem mais essa, né? De dor aqui, tem que superar a dor e ajudar. Restam 4 jogos, é uma decisão. Positivo para o Guarani o Londrina estar nesta situação, porque o Londrina vai querer atacar, é a última cartada, é a última ficha do Londrina, então, e joga em casa, né, lá no Café, então vai para cima do Guarani. O Guarani gosta desse tipo de jogo. Agora é aquela coisa,
tem que prestar atenção, concentração defensiva, coisa que o Guarani não vem tendo nas últimas partidas. Não joga o Valber, não joga o Lucão, joga o Alvarinho, que se não tem a mesma estatura dos dois jogadores, mas é um jogador rápido, que tem uma boa saída de bola e pode ter um bom casamento com o Alan Santos. Mas a minha esperança realmente é a presença do Bruninho e que ele volte inteiro aí para ajudar o Guarani lá no interior paranaense. Perfeito. Aliás, fica também essa questão do sistema defensivo do Guarani mudar justamente quando enfrenta um adversário que não tem tanto poder ofensivo assim, que é o Londrina, né? Então, que é um time que está aí numa posição de desespero, então é um tempo aí pro Loser trabalhar essa dupla inédita entre Alan Santos e Alvarinho. O sistema defensivo do Guarani, que não tem sido o problema, né, Carlão? O problema tem sido o ataque que parou de funcionar, né? Os últimos... São mais de 270 minutos sem marcar gol. Então, o ataque do Guarani, que estava funcionando muito bem, precisa voltar a funcionar nesse momento. E perdendo gols que esses jogadores não estavam acostumados, né? O gol que o Bruno José perdeu foi incrível, né? É aquela coisa da ansiedade em querer ajudar e, de repente, você não está ali com o cérebro oxigenado para definir a jogada e acaba desperdiçando. Foi o que aconteceu com o Bruno. E é aquilo que a gente fala, né? Um Guarani pilhado de uma maneira desnecessária, num jogo que era plenamente vencível, diante de um Botafogo que já é Feliz Natal, né? Um Botafogo que não tem mais qualquer aspiração dentro do campeonato, e faltou esta tranquilidade, faltou esta leveza mental para que o Guarani conseguisse o resultado. Começa com o Pegorari, um destempero, tomou cartão, o Lucão fez uma falta em que acabou recebendo o cartão vermelho. Taticamente isso atrapalha demais, né? Porque, primeiro, o Pegorari é uma referência, já tomou cartão, já tem que tomar cuidado até para reclamar, embora o goleiro, mais em caso de cera, né, que acaba tomando cartão. Mas com um a menos muda muito. Hoje a diferença numérica, ela tem muita interferência. E ainda mais o Guarani, que precisava do resultado. Então a parte mental é algo que o Humberto precisa trabalhar. Ontem até mandei um zap para o nosso parceiro, o André Aroni, a gente bateu um papo, ele falou que está tudo sob controle, e a gente espera que esteja mesmo, porque o Guarani vai precisar não só da parte técnica, o Bruninho faz parte disso também, mas a parte mental, muita tranquilidade para fazer um jogo decisivo lá no Café. Só um detalhe curioso, né? Eu não acredito muito nisso não, mas o torcedor às vezes se apega, né? O Douglas Borges, goleiro que vai substituir o Pegorari, desde que assumiu a titularidade com a camisa do Guarani, ou seja, quando ele foi acionado para começar o jogo, o Pegorari teve uma lesão muscular, teve uma outra suspensão recentemente pelo 3º cartão amarelo, ele não perdeu. Ele estreou contra o ABC, venceu por 1-0. Jogou contra o Atlético Goianiense, vitória do Guarani por 1-0. Venceu o Avaí lá na ressacada de virada, 1-0. Aí ele voltou para o banco. Voltou contra o Tombense, 3-0 Guarani. Jogos pesados, hein? Então ele está invicto quando é titular do Bugre. Douglas Borges. Nesta lista aí, 2 jogos representativos, né? Contra o Avaí na ressacada, uma virada, e contra o Atlético Goianiense, que é um postulante aí ao acesso. Então que o Douglas possa permanecer com este retrospecto, é um cara que vai ajudar. Tecnicamente não vejo tanta diferença em relação ao Pegorari. Claro que o Pegorari é uma liderança ainda positiva dentro deste grupo do Guarani, mas o Douglas tem todo um respaldo, tem todo um currículo importante aí para ajudar o Guarani contra o Londrina. Maravilha, agora são 11h45. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. (11h48). Antes de Antônio Lupe informar as coisas da Ponte Preta, temos uma notícia importante do futebol internacional, né, Fábio Scheibe? Exatamente, envolve brasileiro. O Real Madrid anunciou hoje a renovação de contrato com Vini Júnior até 2027 e com direito a uma multa rescisória de 1 bilhão de euros. Ô, louco. Cerca de 5 bilhões de reais. Vini Júnior vai ganhar um salário de cerca de 10 milhões de euros por ano, cerca de 56 milhões de reais. E ele ficou muito feliz. Ele escreveu na página social dele, na rede social dele: improvável, mas não impossível. Obrigado a todos. No Clube dos Sonhos até 2027 e por mais títulos junto. O Vini Júnior chegou ao Real Madrid em 2018, até o momento tem 235 jogos pelo clube merengue. Ele já ganhou 9 títulos com a camisa do time de Santiago Bernabéu. Precisa viver mais em paz lá o Vini Júnior, né? Recentemente ele desabafou que estava já esgotado com os problemas de racismo. Então a gente torce aqui para que o Vini tenha paz dentro de campo e faça o que ele mais gosta de fazer, que é jogar futebol. Mas infelizmente acho que é difícil paz lá pra ele, né? Porque cada vez ele vai ser mais perseguido, né, Fábio? Isso que é o grande problema. Poxa, a maneira como ele fechou o texto foi contra o Sevilha, né? O último, que até uma criança aparece. Sim. Como que é? Foi o fato isolado número 19. Então. É triste. Infelizmente é recorrente, né? Vamos lá, Lupe. Informações da Ponte. A Macaca joga no sábado contra o Avaí no Moisés Zucarelli. Tô vendo nas redes sociais o quê? Torcedores se mobilizando, né? Dizendo que é um momento de união, porque a Ponte, nesse momento que ela tem de mais precioso para escapar, é o torcedor do lado dela. Né? É o que resta, né? A torcida, porque se a gente for fazer o recorte da campanha da Ponte Preta até agora na Série B, principalmente nesse retorno, é uma campanha muito ruim. É a 4ª pior campanha do retorno. E a Ponte Preta, ela tem que agradecer muito aos adversários, porque uma coisa que a Ponte tem ao seu lado é o torcedor, mas também tem contado com a sorte. Ontem, a equipe do Tombense, jogando em Chapecó, venceu a Chapecoense por 2-1. E por que esse resultado foi importante para a Ponte Preta? Porque a Macaca não entrou na zona do rebaixamento. Porque se entra, aí a pressão ia ser gigantesca no duelo contra o Avaí, no sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Então, a sorte também tem ajudado a Ponte Preta. Quem não tem ajudado a Ponte Preta é só a Ponte Preta, que precisa vencer uma partida, não vence há 9 jogos e tem essa decisão contra o time catarinense. Até com o fechamento da 34ª rodada, eu acho que é bastante importante a gente ressaltar a probabilidade de queda, faltando aí 4 jogos para terminar a Série B. Segundo o site de probabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais, um dos mais conceituados nas questões estatísticas, o ABC já foi 100%. O Londrina tem 99,8% de chance de queda. A Chapecoense, com a derrota de ontem, 71,8%. Aí na 4ª posição aparece a Ponte Preta, com 48,7%. O Tombense é o 5º colocado com 45,5% de queda. Sampaio Corrêa com 24,7%. O Ituano tem 8,7% probabilidade de queda. E o Avaí 0,81%.
são todos os times que estão brigando contra o rebaixamento. Jogo decisivo. E hoje, em entrevista à assessoria de imprensa da Ponte Preta, o goleiro Kaique França falou justamente sobre como a equipe precisa reagir para voltar a vencer nessa reta final de Série B. A gente veio de um revés, né? De um jogo que a gente fez um bom primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Acabamos se perdendo no segundo, talvez por concentração. Então a gente tem que se apegar nisso no jogo contra o Avaí, porque a gente já vem de alguns jogos que a gente começa o jogo bem, ou está bem em algum momento do jogo e acaba desconcentrando, acaba cometendo erros e acaba tomando os gols que ficam difíceis de ser recuperados. Então eu acho que além de toda a parte técnica, a parte física, a gente tem que focar muito na parte mental essa semana para esse jogo. Eu acho que trabalhos técnicos e trabalhos táticos a gente tem toda semana, como a gente teve o ano inteiro. Eu acho que é mais a questão, que nem eu falei, do mental e da concentração, de ter tranquilidade nesse último terço, de jogar a responsabilidade para o adversário e a gente está se precipitando um pouco e não está conseguindo concluir as jogadas como a gente deve concluir. Então eu acho que a gente tem que melhorar nisso. Acho que é mais a parte mental e a parte de ter um pouco mais de calma. O apoio deles, sem dúvida, nesse momento vai ser um dos mais importantes. A gente tem exemplo como foi o começo do ano, que foi a 2, que eles lotaram em diversos jogos, que eles estavam sempre presentes e isso acabou dando uma levantada no time. Então agora eles também são de suma importância, então eu faço um pedido aqui, peço para o torcedor comparecer sábado, a gente precisa de vocês, a gente precisa do apoio de vocês. Vocês são o nosso 12º jogador e eu sei que a torcida da Ponte sempre apoia até o final. Protesta quando tem que protestar, faz parte, mas a gente precisa muito do apoio de vocês e eu conto muito com a presença do torcedor no sábado. Bom, aí o Kaique França também chamando o torcedor da Ponte para o jogo contra o Avaí, sábado, 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Uma última informação, o zagueiro Matheus Silva, que sofreu uma lesão no ombro contra o Sport, 3-3, lá na Ilha do Retiro, ele passou por cirurgia ontem no Hospital da PUC aqui em Campinas, recebeu alta hoje e vai iniciar o tratamento de recuperação desse problema que ele teve no ombro, Júlio. Pois é, Carlão, a Ponte, nesse momento, ela tem ao lado dela o torcedor, e o Kaique falou, né, sobre juntar os cacos nesse momento, se concentrar no que é possível fazer, porque os outros times têm ajudado a Ponte de certa forma, né? Porque a Ponte poderia estar na zona de rebaixamento há um tempo já, mas vamos lembrar, gente, a Ponte não vence há 9 jogos, é muito tempo. Só que agora ela não tem pra onde correr, Carlão. Mesmo que ela não tenha nada, ela precisa reagir de alguma forma. E o futebol está dando a oportunidade à Ponte Preta, né? Não sei nem se ela merece. Talvez ela nem mereça, né? Por estes números que são constantemente apresentados pelo Lupe, por você, Julião, e a gente costuma ler também no GE. Merecer ela não merece, mas o futebol está permitindo à Ponte Preta sonhar. Com relação ao torcedor, isso eu não tenho a menor dúvida que o estádio Moisés Lucarelli vai estar movimentado. Não digo lotado, mas mais de 5 mil pessoas, é certeza que sábado o Majestoso vai contar com este público, né? E novamente voltando a este assunto de que o futebol permite, eu acho que a diretoria da Ponte ela tem um mês para fazer o que ela não fez em 2 anos, né? E olha só como o futebol é mágico, porque se ela fizer de uma maneira correta, tudo neste um mês, de 4 rodadas para a Série B, ela sai ilesa e ano que vem é um processo de reorganização para a Ponte parar de ficar disputando posições inferiores, divisões inferiores e voltar a ser a Ponte Preta para dar orgulho para o seu torcedor. E o que eu digo é a diretoria se mobilizar. E agora até as críticas que normalmente eu faço com relação à diretoria, neste momento também, eu vou deixar em segundo plano, mas é hora da diretoria mobilizar. Se não tem dinheiro para pagar, rapaziada, busca investidor, busca empresário. A gente sabe que tem muitos empresários endinheirados que amam a Ponte Preta, mas eu não digo só oferecer bicho para jogador. É muito simples, você vai lá, hipoteticamente, o Elvis, tô aí, 10 mil para vencer, 15 mil para ficar na Série B. Agora, e todo o corpo técnico da Ponte Preta? E os fisioterapeutas, os médicos, todo o envolvimento, o staff, mordomo e tal. Eu acho que hoje a Ponte Preta ela precisa de uma unidade. Não basta você pagar uma fábula de bicho para o Gé marcar gols se o Zezinho da fisioterapia não recebe. Futebol é estado de espírito, precisa de uma mobilização, precisa de uma unidade, precisa estar
Todo mundo trabalhando feliz, porque aí a bola, ao invés de bater na trave e sair, ela bate e entra. Então a diretoria da Ponte, ela tem um mês para fazer tudo que ela não fez em 2 anos. E de repente, se tudo der certo neste um mês, nestes 4 jogos, nestas 4 decisões que restam, o torcedor é apaixonado. Ele esquece todas as bobagens, todos os desmandos que o seu Marco Antônio Aberlin faz e apoia. E aí, quem sabe, um 2024 totalmente diferente. Porque, olha, de 2021, 2022 para cá, o cara que torce para Ponte Preta, ele tem um lugar no céu, porque haja sofrimento. Pois é, né? A Ponte vive de fato um momento extremamente delicado e perdendo peças importantes, como foi também a situação do Matheus Silva. Boa recuperação aí para o Matheus, que ele volte o mais rápido possível, porque a Ponte vai precisar dele aí em 2024, já que ele tem contrato até o fim de 2025, né, Lupe? O Matheus Silva tem um contrato longo com a Ponte. Ele renovou há recentemente. Pouco tempo. Acho que quando... Renovou 2 vezes. 2 vezes, exatamente. Ele tinha acertado a permanência para 24 e depois renovou até 2025. É claro que se não fosse essa renovação que aconteceu, a Ponte teria que aumentar o vínculo com o atleta até o prazo final de recuperação da cirurgia. Mas como tem um contrato longo, o Matheus deve voltar a vestir a camisa da Ponte quando estiver recuperado. É isso. O Fábio tem mais uma notícia aqui, só rapidamente registrar a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Nessa reta final aqui de CBN Esportes, você manda sua mensagem também para o 991869070. Bom dia, Carlão, Lupe, JN, Fábio. Bom dia. O Sharonal. No frigir dos ovos, o resultado do Tombense foi excelente para nós. A Ponte agradece. Um abraço aqui do Cristiano Salvione de Sumaré para todos. Eu não vejo assim. Por que não, Fábio? Porque deixa o Tombense vivo na competição, mas né? ela não entra no rebaixamento, porque se ela não entra na quarta, mas se entrar na terceira é pior ainda. O problema é que se ela entra agora, Fábio, tem uma questão psicológica, cara, porque a pressão é muito maior. Eu acho que se ela entra, ela não sai mais. Mas se entrasse agora... eu entendo e acho até um raciocínio importante, um raciocínio que faz parte do contexto, mas a situação da Ponte é tão dramática que ela não pode entrar no Z4. E ela tem um confronto direto com o Tombense. Aí racha lá, velho. Vê o que dá. Mas é um raciocínio também. Tem muita gente que pensa assim. Tá certo. Carlão, pra te dizer que o Palmeiras não tem um elenco igual ao Flamengo. Sim. Ele fez uma mescla dos 2 times. Everton, Ayrton Lucas, Piquerez, Murilo, Gomes, Gerson, ou Zé Rafael, Arrascaeta, Rafael Veiga, Dudu, Gabigol, Bruno Henrique ou Rony. Tá misturando aqui. O Palmeiras é ótimo. Eu só falei metade. Individualidades, por exemplo. Não teve o Dudu na Libertadores, teve problemas para substituir. E o Flamengo, não estou falando de resultados. O Palmeiras, resultados maravilhosos, expressivos, mas individualmente o Flamengo tem mais recursos. Pra onde que o professor Zago vai, Fábio Scheibe? Antônio Carlos Zago é o novo treinador da Bolívia, a lanterninha das eliminatórias. O Zago já teve uma passagem pelo Bolívar, um dos principais times do país. Agora assume a seleção boliviana, tentando se recuperar nas eliminatórias. E a Portuguesa também anunciou um novo técnico, viu? Quem? Dado Cavalcante, que já passou pelo interior paulista, treinou o Mojimirim. A Lusa tentando se reencontrar no Paulistão do ano que vem, vai disputar a primeira divisão do Paulistão ano que vem. A Portuguesa colocou nas redes sociais, assim, o último clube do Dado Cavalcante, CBF, Seleção Brasileira. Eu falei, que é isso aqui, né? Acho que ele foi auxiliar do Ramon, Ele estava como auxiliar do Diniz. Do Diniz, é verdade. Mas existe uma rotação, né, de auxiliar. Se você me permite, ficou uma baita bobagem também, né? Uma baita de uma bobagem. O Zago, né, tranquilo pra ele atualizar o perfil dele no LinkedIn, né? Porque é só tirar o R e fica tudo certo, né? Ele tá no Bolívar, agora ele vai pra Bolívia. Verdade. Pertinente sua intervenção. Se você for olhar de uma forma ampla, o que eu falei tem como prático. E sorte a ele, né? Porque a Bolívia tá na lanterna das eliminatórias, né? Não ganhou nenhum jogo, perdeu Você tá todos. brincando? Todos? Todos. Ah, meu Deus. Os 4 jogos até agora realizados. Zago. Vambora, galera. 4 horas Valeu. Então tem Arena. Amanhã a gente tá de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Um abraço, ótima terça-feira a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.